vamos bater um papo com o pastor Marcelo Carvalho, do Verbo da Vida em BH. Vamos falar sobre empreendedor cristão. Vamos descobrir algumas coisinhas. Olá, senhoras e senhores, aqui é Alex Morial, seu treinador financeiro, para te mostrar que seu problema não é dinheiro. Gente, onde eu estou? Olha onde eu estou. Verbo da Vida, Belo Horizonte. E hoje eu estou aqui para bater um papo com o meu amigo pastor Marcelo Carvalho. O homem entende do que a gente vai falar hoje como ninguém. Nasceu no meio do comércio e vai falar sobre empreendedorismo no meio cristão. Tá preparado? O negócio vai pegar. Se liga, olha o tamanho da igreja, gente. Olha ele aí! Olha! Rapaz, e veio de preto também, cara. Em homenagem a você, cara. Vamos conversar muita coisa boa hoje, Com viu? certeza, vai ser um tempo glorioso. Tempo de glorioso e de muito aprendizado. Estou aqui com o mestre, gente. Vamos bater um papo muito legal. Vamos lá. Enfim, estamos agora para conversar diretamente com o pastor Marcelo Carvalho. Você já conheceu um pouco da igreja aqui, do Verbo BH, conheceu um pouco também das locações, dos ambientes que a igreja oferece para o público, tanto o público membro quanto o público de fora. E eu acho que tem tudo a ver com o papo de hoje. Pastor Marcelo Carvalho, ele é pastor e supervisor aqui do ministério, mas também é empreendedor. Na verdade, ele nasceu empreendedor e aí Deus o chamou para o ministério. Cara, foi uma história assim fantástica que eu quero que você aprenda um pouco dessa história, resumindo a vida do pastor Marcelo Carvalho em um minuto. Então, a verdade é que quando você fala que eu nasci empreendedor e Deus me chamou para o ministério, eu acho que na verdade o empreendedorismo está intrínseco dentro de qualquer ministério, né? Opa! Nós nascemos com isso como uma essência, né? Deus é um Deus empreendedor, ele fez um grande empreendimento, ele criou céus e terra, isso é um empreendimento. Sim. Para trazer realmente o seu propósito à tona. E nós somos criados em mais semelhança desse Deus. Você já imaginou quanta criatividade foi necessária? Então, se nós somos criados em mais semelhança desse Deus, nós carregamos em nós de forma intrínseca toda essa potencialidade do empreendedorismo. Podemos nunca colocá-lo em prática, mas isso está intrínseco dentro de nós. Perfeito. O senhor tocou num assunto bem legal. Quer dizer, então, eu nunca tinha pensado por essa forma, por sermos a imagem e semelhança de Deus, nascermos com esse dom criativo. Nunca tinha parado para analisar isso, sendo muito honesto. Mas, de fato, eu falei de acordo com aquilo que os nossos olhos veem. Muita gente não desenvolve aquilo que já tem. E aí o senhor teve a oportunidade de desenvolver desde criança por nascer no comércio, né? Exatamente. O senhor falou. E é interessante, como você mesmo citou agora, eu nasci numa família de comerciantes, né? De feirantes, na verdade. Meus pais, eles vendiam na feira e eu cresci. Desde que eu me lembro por gente, eu na feira. Sei lá, 5, 6 anos de idade eu já estava na feira. Meus pais já eram muito antes de eu nascer. E eu passei a vida toda assim. As minhas primeiras experiências profissionais foram no comércio. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, minha irmã após mim, somos 4, a segunda mais nova, passou no concurso do Banco do Brasil. Ela tinha 18 anos, eu tinha 14. E ela passou no concurso do Banco do Brasil, muito bem qualificada, e já foi ser, com 18 anos, funcionária do Banco do Brasil. Então, sobreveio sobre mim uma carga muito grande, dizendo, você agora vai ter que passar no concurso. E eu disse, eu não quero isso nunca. Eu não me vejo sentado atrás de uma mesa nunca na minha vida. Presa a um mesmo trabalho, 30 anos, não quero. Entendi. E eu decidi daquele momento em diante que nunca faria um concurso, o que de fato nunca fiz. Mas eu empreendi em inúmeras empresas em um espaço de tempo muito curto, muito curto. E isso por uma vocação, por um desejo de coração mesmo. Quando eu cheguei no ministério, Moriá, as pessoas sempre disseram assim, ele é assim porque ele é empresário. E eu costumo dizer, não, você está enganado. Eu era empresário porque eu era assim. É completamente diferente. A verdade, hoje eu percebo claramente que quando eu era empresário, eu usava da unção e do dom para o qual eu fui criado, para algo qual eu não fui chamado. Uau! Deu para entender o que eu disse? Uma coisa é eu ter sido criado, outra coisa é ser chamado. Então, hoje eu estou na minha atuação de influência. Hoje eu estou realmente no centro da vontade de Deus no que diz respeito ao propósito existencial da minha vida. Então, tudo o que eu fiz antes disso cooperou para chegar até aqui, mas não era o meu propósito. Então, eu usei, de fato, os recursos do propósito para empreender coisas lá fora de maneira secular. Hoje eu tenho canalizado toda essa energia, toda essa força, toda a minha criatividade para a expansão do reino de Deus, que é, de fato, aquilo que eu fui chamado para fazer através
da multiplicação da influência, melhorando sistematicamente a vida das pessoas. A gente conversou aqui, estava fazendo um tour na igreja, e o senhor falou exatamente isso, né? O reino é maior do que a igreja. Essa frase é uma frase que o senhor está utilizando com muita frequência, logicamente isso brota de dentro e é uma verdade, o reino sempre será maior que a igreja. Perfeito. Hoje a gente tem uma ótica de que igreja é um local apenas para cultuar. Você conseguiu enxergar uma visão mais ampla. Né? E essa visão, ela tem um favor de atrair o público de fora para dentro. Ou seja, o senhor traz o público quebrando o tabu, né, de que igreja é aquele negócio que na cabeça das pessoas ainda existe. Se eu não vou ser crente, porque eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo. E por muito tempo também o crente, o cristão, ele recebeu o nome de cafona. Isso. Não é verdade? Porque não pode falar isso. Vários tabus dentro da igreja. Sim. Não pode influenciar política, não pode influenciar a sociedade de forma alguma. Se quiser, entra na igreja, muda e se converte. É isso aqui. O padrão era esse. Esse padrão foi invertido. O senhor teve alguma inspiração? O senhor falando com você diretamente? Como foi essa visão de trazer o empreendedorismo para dentro da igreja? Veja, tudo começou quando eu comecei a perceber o que seria de fato a liderança. Tudo começa com isso. E a liderança começa com uma outra coisa que eu tenho falado muito, que é autoconhecimento. Autoconhecimento. Veja, o autoconhecimento é a origem de todas as coisas. Como é que eu vou fazer qualquer coisa se eu não conheço a mim mesmo? Né? Eu tenho uma forma metafórica de apresentar o autoconhecimento, de uma forma simples e que eu tenho certeza que abençoa muita gente. Se você encontra um parafuso na rua, que mensagem esse parafuso pode transmitir para você? Tá perdido, serve para alguma coisa. Bom, tá perdido alguém ali, perdeu, alguém perdeu. Ele não nasceu ali, ele não é autoexistente. Se eu quiser saber alguma coisa a respeito desse parafuso que está perdido, só tem uma pessoa que possa me dar essas respostas. É o seu criador, fabricante, né? O seu fabricante. Assim também nós, perdidos no mundo, como disse Miles Monroe, ele disse que a maior tragédia da vida humana não é a morte, mas uma vida sem propósito, ou uma vida de perdição. Você está perdido. Imagina, você está no mundo, você vive aqui 100 anos e você não sabe o porquê. Isso é uma vida sem perambulando, sentido. rolando em círculo, né? Perfeitamente. Então, quando nós entendemos essa questão e nós somos achados, nós somos restaurados, ou deveríamos ter sido restaurados, é um propósito. O problema é que o que se interpôs entre isso? A própria religião. A religião não te devolve um propósito, ela te dá ocupação. Uau! Ela não te devolve o propósito, ela te dá uma ocupação. Aí você vem para a igreja e fica no domingo no culto, levanta a mão, senta, levanta e você acha, pronto, agora estou aliviado do peso, da responsabilidade, posso voltar e viver uma vida secular. Bom, você não pode viver uma vida secular, né? Você agora vive uma nova realidade e essa nova realidade é uma realidade pertencente a um reino. O que é reino? É um sistema de governo. Você não teve uma aceitação de uma religião, você mudou de governo de vida. Antes você estava influenciado sobre a regência de um governo mundano, do mundo, segundo os princípios que o mundo rege. Hoje não, você precisa mudar esses conceitos sobre a sua vida. Perfeito. E os conceitos sobre a sua vida agora precisam ser regidos pelos conceitos da Constituição do seu reino. Qual é essa Constituição? A Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus deixa de ser um livro religioso para ser um manual de instruções, para ser uma constituição de um novo reino, Perfeito. de uma nova vida, de uma nova criação, que é como o apóstolo Paulo descreve essa nova condição de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Eu não posso achar que isso é um conto de fadas, isso é real. Sim. Eu sou parte de algo novo, inédito, uma nova criação. E eu preciso saber quais são as realidades que regem essa nova criação. Então, tudo isso começou quando eu comecei a entender a minha origem, a minha autoimagem. E aí eu disse, cara, eu estou inserido em um reino. E aí fui estudar sobre reino. E aí quando eu estudei sobre reino, eu entendi o que era igreja. Quando Jesus falou sobre estabelecer uma igreja, ele não falou sobre estabelecer uma religião, nem mesmo um prédio. Opa! Ele falou sobre estabelecer um grupo de conselho, pessoas levantadas por ele, ministros específicos, e a palavra ministro é serviço, ou pessoas dadas ao serviço, que pudessem gerar governabilidade ao reino que ele veio implantar. Você se lembra qual era a primeira mensagem de Jesus quando ele chegou aqui? Arrependei-vos, pois é chegada a igreja? Não. Não, arrependei-vos, pois é chegado o reino. E aí você chega no final, em Mateus 24, quando fala sobre o final, a volta de Jesus, a vinda do Filho do Homem, ele diz, até que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Ele não fala do evangelho da igreja. Não, e outra coisa, pastor, o senhor falando agora, está vindo como flash. Todas as parábolas, Jesus citava assim é o reino. Sim. Parábola dos talentos, parábola do semeador. Tem uma vez a palavra igreja e não sei quantas vezes a palavra reino.
Cara, faz muito sentido. Agora deixa eu pegar uma coisa assim, aqui. Tem gente que olha assim e fala, tá, esse pastor tá falando que empreender é coisa de Deus, ou coisa do tipo, mas a Bíblia fala disso? Fala muito, né? Opa! Fala muito. E é engraçado porque as pessoas não querem enxergar, mas o próprio Jesus com 12 anos, quando foi confrontado pelos pais, dizendo, o que você está fazendo aqui? Ele disse, cuidando dos negócios do meu pai. Pai, o que é negócio? O que é que ele estava fazendo de fato? Ele estava tratando de coisas assim. O empreendimento do pai. Empreendimento do reino. Ele veio estabelecer um empreendimento. Perfeito. Sabe, outro dia eu conversava com um grande empresário daqui da nossa igreja, né, um homem referência no mundo hoje e muito conhecido no Brasil. Ele é proprietário de uma rede de franquias gigantescas no Brasil. Um homem muito, muito, muito bem sucedido e o qual eu aconselhava naquele momento e nós conversávamos juntos. E eu falando para ele o seguinte, porque ele me apresentou e disse, olha, quando eu concebi a minha empresa, eu recebi um projeto que chama, no caso lá, Liderança para a Vida. Tem uma sigla lá, LLP, uma coisa assim. Mas enfim, ele disse, esse projeto é maravilhoso, porque visa o seguinte, eu posso pegar uma pessoa que é um semi-analfabeto, mas se ele tiver força de vontade, quiser trabalhar com a gente pode transformar ele num diretor da empresa. Segundo o projeto que ele descreveu, que ele desenvolveu. Eu achei aquilo incrível. Só que ele estava passando por algumas crises na empresa. E ele disse, como é que eu tenho um projeto desse, maravilhoso, quando eu ouço o senhor falar, ele fala, a sua fala bate com o projeto, mas a minha empresa não é a realidade disso. Por que isso acontece? E aí? Aí eu disse, eu vou te explicar por quê. Imagine quando Jesus estava no céu e o pai disse para ele, Jesus, vai na terra abrir uma empresa para mim. Vamos tirar um pouquinho a cabeça religiosa e vamos só adaptar. Porque Adaptar Jesus para a disse, situação. o que Deus falou foi, vai lá restabelecer o reino. Mas vamos imaginar que ele tivesse dito, vai lá abrir uma empresa para mim. E aí ele diz, então, eu preciso de um projeto. Ele está aqui o seu LLP. Só que o LLP de Jesus era o Evangelho. Ele disse, beleza. Aí eu te pergunto, ele ensinou o Evangelho ou ele viveu? Viveu. Ele era o Evangelho. Eu falei, no dia que você for o LLP, a sua empresa dá certo. Nossa, ele deu uma corrigida no olho. Na hora. Não adianta eu ensinar o que eu não sou. Perfeito. Eu precisei incorporar essas verdades que eu estou te falando agora e eu acredito nelas convictamente. Eu não estou te ensinando o que eu estudei ontem de tarde. Eu quero pegar gancho nisso aí, pastor. Tem muito líder, vou colocar aqui para abranger de forma maior, que tem culpado, trazido, né? Eu até gravei um vídeo recente falando sobre justificativas, né? Sim. E aí querendo justificar as suas falhas ou o seu não crescimento, dizendo o seguinte, eu tenho um time fraco. O que o senhor diria para essa pessoa? Bom, eu sempre digo o seguinte, não adianta vir atrás de mim para falar isso, porque a culpa sempre vai cair no líder, para mim. Eu sempre vou dizer, a culpa é da liderança, não adianta. Se você me procurar, pastor, eu estou com problema no meu casamento, eu digo, o problema é seu. Não, eu estou com problema na minha empresa, eu digo, o problema é seu. Mas por que o problema sempre tem que ser meu? Porque quando o problema é seu, você tem solução. Quando o problema é do outro, você não tem como resolver. E que adianta eu botar a culpa Ninguém tem controle remoto, né? Não tem por que eu botar a culpa em outro, você não tem como resolver a vida do outro. Perfeito. Eu tenho como resolver a minha vida. Eu tenho como mudar o meu comportamento, eu não tenho como mudar o comportamento alheio. Então não adianta eu justificar. Veja que interessante. Quando o primeiro homem errou, eu sempre falo isso, eu digo, gente, não fique botando justificativo, porque alguém já tentou e não deu certo, e deu ruim. Né? Deus chegou para Adão e fez assim, Adão, vem cá, você comeu da árvore que eu te disse não coma? Bom, de maneira bem natural, ele só tinha duas respostas, mulher. Sim, não. Mas ele inventou uma terceira. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa na mulher e em Deus, né? Foi eu, mas não fui eu. Cara. A culpa não é minha. Isso. E aí acontece um fenômeno. Quando você não assume a culpa, quando você não tem culpa, não tem como resolver problema. Perfeito. Deus não tinha como perdoar Adão se ele não se assumia como culpado. Enquanto ele não se assumiu a culpa, não tem como Deus perdoar. Deus não é infinitamente generoso em misericórdia, sua misericórdia não transa. Por que ele não perdoou Adão? Porque Adão nunca assumiu a culpa. Como é que eu vou perdoar alguém que não está errado? Não tem condição. Enquanto você não assumir que o problema é seu, não tem solução. Perfeito, cara. Entende o que eu estou dizendo? Aí quando foi que Deus pôde perdoar? Quando alguém decidiu assumir a culpa. Quando há um reconhecimento, né? Mesmo não tendo feito nada. Foi Jesus não fez nada e disse, eu assumo. Perfeito. O pecado é meu, foi eu. Ele disse, o pecado é meu, fui eu, mesmo sem ter feito. E aí Deus pôde perdoar. Ponto para você anotar aí, dentre tantos que já foi falado aqui.
nenhum conserto, nenhum avanço, a prosperidade não vai chegar na sua vida até que você tenha autoconhecimento e que você reconheça as suas falhas. Quando você reconhece as suas falhas, você abre uma lacuna para quê? Para ser consertado, modificado, chegar naquilo que é necessário para que você possa dar certo. Perfeito. Resumo legal? Legal. Resumido até aqui, quero pegar mais um gancho, pastor. Tem muita gente que utiliza a fé como um recurso chamado sofá. Eu tenho fé, Deus vai trazer para mim. E cruza as pernas. A gente sabe que o empreendedorismo, ele pede muito de uma palavra chamada atitude. O cara tem que agir, pô. Sim, claro. Se o cara não agir, se o cara não pegar o time da coisa, perder esse time aí, o negócio vai embora, independente do que seja. Vamos trabalhar um pouco isso? Vamos. Moriá, sabe... Só para eu implementar, como eu posso associar aí essa atitude com a fé, tá? Perfeito. Vê só, Salomão, em um versículo, ele consegue trazer uma resposta para uma indagação da humanidade uma vida inteira. O que significa a vida humana na Terra? E ele diz, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Bom, ou seja, ele compara o ciclo de vida humana como o nascer do sol até o meio-dia. Ele nasce tímido, pequeno, sem força, sem fulgor, sem brilho, e ele vai aumentando o seu brilho, o seu calor, até que ele chegue ao máximo do seu potencial, que é o meio-dia, É o pico, onde né? ele está no seu maior auge de calor e brilho. Sim. Ele diz, a vida humana deveria ser assim. Você nasce e vai crescendo, 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 até você chegar no máximo do seu potencial. Bom, talvez você diga, qual é o máximo do potencial da vida humana? A gente vai ter que pegar algum ser humano que já fez esse trajeto todo e chegou no fim. Existe alguém? Sim. Jesus de Nazaré fez isso. Perfeito. Então, quando você olha quem Jesus era, quando nasceu era um ser humano igual a nós. E como ele é hoje, assentado à direita de Deus em um corpo de glória. Brilhando até hoje, né? Exatamente. Esse deveria ser o fim de todo ser humano. O problema é que Adão perdeu isso no começo. Agora, a questão é, o que seria o brilhar cada vez mais? É o crescimento por meio do conhecimento. Quanto mais você conhece sobre si mesmo, mais você fica persuadido daquilo. O próprio Salomão disse, assim como imagina o homem a sua alma, assim ele é. Então, dentro dessa perspectiva, qual é a coisa mais importante para o ser humano? Né? O ser humano busca a felicidade, mas ele busca em quê? Nas coisas. Ele faz uma lista de coisas que querem felicidade. Só que quando ele alcança essa lista, ele descobre que a felicidade não chegou. Correndo atrás do vento. Bom, qualquer pessoa que está nos assistindo agora pode fazer a lista que quiser e ele pode ter certeza de algo. Alguém perto dele já tem a lista completa e não é feliz. Aí você vai para a Bíblia e a Bíblia diz assim, feliz é o homem que adquire conhecimento e acha sabedoria. Então a felicidade não está em adquirir coisas, sim em conhecimento. Nossa. Então, nós deveríamos buscar conhecimento. Qual é a falha humana? A falha humana é falta de conhecimento. Pedro diz o seguinte na sua segunda carta, capítulo 1, verso 2. Graça e paz serão multiplicadas pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A gente precisa mais do que isso? Basta a gente entender o que é graça e o que é paz. Graça é você ter realmente da parte de Deus toda a suficiência disponível para uma vida plena. E paz é você ter paz em todas as áreas da sua vida. Eu preciso mais do que isso? E o senhor falando isso aí, me veio já à memória aquela passagem que Deus, através de sonhos, se apresenta a Salomão. Sim. E ele fala, né, o que queres que eu te faça? E ele busca o quê? Buscou conhecimento, Perfeito. sabedoria. Perfeito. Através disso ele teve a graça, que foi o favor de Deus. Exatamente. Em todas as áreas da A vida graça dele. se multiplica pelo conhecimento. E Nossa. as pessoas querem de outra maneira. Cara, não vai se multiplicar. Aham. Enquanto você não tem conhecimento, graça não se multiplica. Por que a graça se multiplica pelo conhecimento? Porque quanto mais você entende sobre Deus, você entende que Ele é seu Pai e que Ele te ama. A graça, ela se manifesta pela paternidade. Sim. Veja, você tem filho. Sim, O que você cobra deles para dar alguma coisa? absolutamente nada. E por que você o faz? Porque eu amo, cara. Ponto final. É assim que Deus age com a gente. Onde é que você aprendeu a ser pai? Ah, meu irmão. Qual foi a faculdade? Quando eu vi a batidinha lá, meu irmão. Acabou. Quando Deus viu o nosso rosto, o nosso coração batendo pela primeira vez, Ele disse, tudo é seu. Sabe, quando Jesus veio restaurar o reino de Deus, Ele chegou para os seus discípulos e disse assim, não tenha medo, pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai lhes dar o reino. Pastor, eu quero fechar com uma última pergunta. E eu vou pegar o parafuso. Sim. Posso pegar o parafuso? Pode. O parafuso, para ter funcionalidade, para que ele possa cumprir para o qual ele foi fabricado, Sim. ele tem que descobrir o propósito dele. Perfeito. Como é que eu descubro o meu propósito? Voltando à origem. Não existe outra maneira. Se você quiser saber, você conta o parafuso na rua. Bom,
Até então, é um parafuso simples e comum. E você pode dar ele utilidade. Você pode botar em qualquer canto, numa cadeira, numa porta, numa gaveta, você pode dar utilidade. Mas ser útil não significa cumprir propósito. O problema é que tem muitos homens que são encontrados por Cristo, são úteis, mas não cumprem propósito. E aí não são felizes. Eita, e aí cara. entra numa questão. As pessoas começam a dizer assim, ser crente é ser pesado. Estar no ministério é peso. É porque está fora do É porque propósito. está fora do propósito. Eles têm utilidade, mas não cumprem propósito. E como é que eu vou descobrir o meu propósito? Voltando à originalidade. Se você não volta no fabricante e pergunta para ele especificamente para que você criou esse parafuso, você nunca vai saber exatamente qual é o propósito dele. Agora, quem é o nosso fabricante? É Deus. Aí a gente volta para o conhecimento. Se você tem conhecimento, obviamente que você vai descobrir o seu propósito. Uma vez o profeta disse o seguinte, o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Não é conhecimento acadêmico, é conhecimento de Deus. O meu povo, Deus não ia falar sobre o conhecimento de outro. É porque... Agora, vê só, se ele diz, se o povo, meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento, o inverso também é verdadeiro. O povo prospera por meio do conhecimento. Perfeito. Em Provérbios 2 e 4, fala que quem busca a sabedoria como quem busca tesouros escondidos vai ter acesso ao conhecimento de Deus e o discernimento. Isso. Eu acho que é a chave. Porque É a chave de discernimento é você saber o que é certo e o que é errado. Essa é a vereda do justo. É isso que Salomão disse. Veja, preste bem atenção. Vá lá na origem. E aí eu falo de Gênesis. E entenda. Rapaz, eu já tentei sair de Gênesis 1 até Gênesis 6 e não consigo. Tem 10 anos que eu medito sobre Gênesis 1 a Gênesis 6 e não consigo sair daquele texto. Porque é tanta preciosidade dentro de um espaço tão pequeno, literário, que tem mais de 1000 anos ali dentro. Então, quando você olha para lá, para a criação, você vê Deus criando o homem. Aí eu poderia ficar aqui mais de 2 horas te falando sobre a diferença entre homem e mulher, por exemplo, dentro da concepção de Deus. Quando Deus criou o homem, ser humano, raça humana, ele disse, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Seres iguais. Mas na manifestação física, por que primeiro ele fez o macho para depois a fêmea? Aí eu te pergunto, o corpo do macho é igual ao corpo da fêmea? Não. Bom, não precisa ser nenhum gênio para saber que não é? São diferentes. A alma, o psique, as emoções do homem é igual ao da mulher? Não. Por que Deus faria diferente e hoje o mundo quer tornar o homem e a mulher igual? Se Deus o fez diferente, porque eles cumprem propósitos diferentes. Veja, perceba que o homem tendo um corpo mais robusto, mais igual forte, mineiro, nó. Como o homem tem um corpo mais robusto, mais forte, cabe a ele a segurança. A Bíblia manda que ele aprenda a cuidar. É o homem que protege, que cuida. E a mulher tem um corpo mais frágil, mas é ela que tem mais habilidade. Ela é auxiliadora, ela é executora. Capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu faço isso aqui, cara, o grosso, mas a minha mulher bota um quadro, ela põe uma decoração. Ela é muito mais minuciosa. Você vem num casamento, como eu tive um casamento sábado, se você me perguntar como é que foi, eu digo, eu sei que o cara tava de terno e a menina tava de branco. Pode ser certeza que minha mulher, ela sabe cada madrinho que vestido que vestiu. Isso porque, cara, foi criado por Deus nesse propósito. Agora eu vou misturar e vou dizer que é igual. O processador é diferente. Cara, não tem jeito. Foi Deus que criou diferente. Para cumprir propósitos diferentes. Então, quando nós olhamos para o conhecimento, cara, a falta deste vai botar você em caminhos complicados. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos no império das trevas. Moriá, talvez a gente esteja terminando essa entrevista, mas eu quero que isso aqui fique bem marcado. Veja, vamos pegar por conceito. Nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino, certo? Certo. Quando eu falo sobre o império de trevas, o império das trevas, qual a imagem que vem à tua mente? Cara, inferno... Me fala sobre Fuim. fogos. É, coisa ruim. Não é? É. Dor, tristeza, não é? Angústia, enfim. E se eu te disser que a trevas, biblicamente falando, não tem nada a ver com isso? Não? Não. Trevas tem a ver com ignorância. Quando a luz tem a ver com conhecimento. Nossa, velho. Jesus é a luz do mundo porque ele trouxe o conhecimento, a verdade. Nós estávamos no império das trevas, ou seja, na ignorância, na escuridão, sem conhecer quem nós éramos. Império das trevas é o império da manipulação pelo engano. Satanás, que é o imperador das trevas, ele trabalha com mentira, com falta de conhecimento. É por isso que Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Bom, se a palavra de Deus é a verdade e o mundo vive contra a palavra, todo o resto é mentira. É trevas. Nossa, velho. Agora, você acha que o diabo ia ser
tão burro de criar o Império das Trevas e a gente pensar em fogo. Ninguém Ele é muito mais perspicaz do Claro. que isso. Entende o que eu estou dizendo? Mas a gente é religioso. A gente acaba sendo místico. Quando a gente pensa em diabo, em trevas, a gente está pensando num ser místico, de bigode, no meio do fogo com tridente. Satanás é muito mais esperto do que isso. Ele trabalha aqui, ó, roubando do homem a sua capacidade intelectual. Como é que consegue pegar um filho de um rei, de um Deus poderoso, um ser criado em mais semelhança de Deus, e transformar num escravo e ver o cara caído na sarjeta? Como é que você imagina? É de chorar, eu sei que é. Eu sei. Imagine um ser humano, filho de Deus, criador do céu, capaz de arrancar uma montanha no lugar com a boca, numa sarjeta caído por causa de droga. roubando a identidade dele. Exatamente, mentindo, dizendo que ele não é o que ele é. Quer que eu te diga uma coisa para encerrar? Quando Deus acabou de criar o homem, ele disse assim, ó, você é a minha imagem e semelhança. E você vai ter domínio sobre o ambiente que você vive. Sobre as árvores, sobre os animais. Tudo está sob o seu domínio. Aí, você pega uma cédula, por exemplo, qualquer que seja ela, e eu digo para você, o que é isso aqui? Papel, Você vai dizer dinheiro, sim, papel. mas ele é feito de quê? Qual é a origem disso? árvores, Árvores. E eu te pergunto, quem deveria dominar sobre a árvore? o homem. Mas o dinheiro acaba dominando sobre ele. Isso é uma inversão completa de valor. Agora é a árvore dominando sobre o homem. Quer ir mais longe? E as drogas? E a bebida? O império de trevas roubou do homem a sua identidade e a capacidade de governo. E ele passou a ser, de fato, dominado por aquilo que ele deveria dominar. Gente, eu passaria, acho que, não vou dizer nem 2 horas, eu passaria a vida com esse homem aqui. Porque, de fato, quando você tem encontro com conhecimento, o que é que acontece? Esse efeito que você teve aí, de ficar assim, ó, nossa, não consegue nem piscar o olho. Porque eu também fiquei daqui sem conseguir piscar o olho. E aí, a gente falou que ia para fechar, e para fechar de verdade agora, o senhor está com um slogan, Sim. um lema, enfim, uma frase para 2021, que eu acredito que ela vai se perpetuar por muito tempo. Tomara. Empreender para expandir. Isso. Que inspiração foi essa e qual o propósito dela? Então, essa frase ela foi inspirada basicamente na vida de Salomão, né? Durante a pandemia, esse ano, eu tive o privilégio de mergulhar no livro de Provérbios, o qual já tinha lido talvez dezenas ou até centenas de vezes, mas dessa vez de maneira minuciosa, eu comecei a mergulhar versículo a versículo, e não para aprender, e sim para ensinar. Então, quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, com ênfase em querer levar para as pessoas algo que trouxesse realmente vida para eles e segurança na palavra, para que eles vivessem um tempo difícil como o da pandemia, coisas boas, eu acabei sendo alcançado muito mais do que todos eles. E as escrituras e a vida desse homem, que é uma referência, que é Salomão, abriu os meus olhos para algo que eu não tinha percebido ainda. Você já parou para pensar que a gente, de maneira bem simplista, diz Salomão teve um encontro com Deus e em vez de pedir riqueza, pediu sabedoria. Sim. E aí Deus deu sabedoria e riqueza. E a gente pensa, eu vou pedir sabedoria. Mas a gente pensa em pedir sabedoria pensando na riqueza. E Deus conhece seu coração. Sim. Na verdade, ele nunca pediu sabedoria para si, ele pediu sabedoria para governar o povo. Perfeito. Para o povo, não era para ele. E Deus, vendo isso, disse, cara, porque tu pedisse isso, tu vai receber também toda a riqueza. Agora veja, por que Deus se interessou por esse caso? Qual é a vantagem do que Deus estava levando nisso, de alguma forma, se é que eu posso dizer dessa maneira? Veja só, Salomão, quando ele decide empreender ou governar para o povo, governar para o reino, segundo a sabedoria de Deus, ele fez com que o reino de Deus se tornasse conhecido. E as pessoas vinham de fora para receber a sabedoria de Deus dentro. Bom, Deus sempre quis ser conhecido. Deus nunca foi um Deus elitista ou separatista de um grupo, de um núcleo, de você é meu e eu não quero mais ninguém. Panelinha fechada. Ele queria o mundo porque o mundo é dele. Perfeito. Os filhos são dele. E ele queria ser conhecido lá fora. E a única forma dele fazer isso era através de um coração que ele encontrou capaz agora de expandir a influência do reino de Deus através da sabedoria. Então esse era o desejo de Deus. Aí eu me perguntei, peraí, mas dentro desse aspecto todo, como é que esse homem ficou rico? Como é que esse dinheiro chegou nas mãos dele? Caiu do céu uma enxurrada, caiu, bum. Não. Aquilo deve ter, porque Deus não, veja só, tem umas coisas que as pessoas não entendem. Eu já vi uns testemunhos, mulher, que as pessoas dizem assim, eu estava devendo no banco, eu orei e Deus apagou o número. Moriá, o cara botar Deus
na cadeia, né? Porque isso é roubo. Você está devendo e Deus vai lá e apaga o número. Não faz o menor sentido. Cara, não faz o menor sentido. Eu vou dizer uma coisa para você. O milagre é aquilo que a gente não sabe explicar, mas não quer dizer que não tem explicação. Deus não vai quebrar as leis que ele mesmo criou, não. Deus não vai burlar É uma espécie de Robin Hood, né, isso aí, né? Exatamente. O cara rouba daqui para beneficiar outro. Não faz sentido. Então, por exemplo, quando a gente vê um milagre acontecendo, cara, algo biológico aconteceu. Alguma coisa foi modificada ali dentro e que acelerou um processo e por aí vai, que gerou um milagre, seja ele físico, seja ele de forma for. Mas Deus não vai quebrar uma lei. A gente não sabe explicar o milagre. Não vamos saber. Milagre você explica, você vive. Mas Deus não vai burlar o que ele mesmo criou para te beneficiar, não. Então, Deus não ia pegar, agora abrir uma janela, um buraco do céu para a terra e despejar ouro do céu para cá. Até porque a gente não precisa, todo o ouro está aqui. Mas como é que eu vou fazer para que esse ouro chegue nas minhas mãos? Bom, deixa eu dar um exemplo mais simples. Você pede a Deus um carro. Deus vai te dar um carro. Você acha que Deus vai mandar um carro do céu para cá? Não, esse carro tem que ter sido fabricado numa fábrica, alguém comprou, pagou os impostos, até chegar na sua mão. Perfeito. Então, de uma forma ou de outra, esses recursos chegaram na mão de Salomão. Como? Aí é que minha mente abriu. Ele empreendeu, investiu em pessoas, delegou poder, deu autoridade para representá-lo em áreas de influência. Ele abriu dezenas, talvez centenas de negócios, investindo em gente, porque ele não precisava estar à frente e nem podia estar à frente de tudo isso. Então ele foi investindo em um monte de gente e aí o seu reino se expandiu para fora das fronteiras e o mundo passou a conhecer o reino de Deus. Bom, Jesus hoje é o nosso grande rei e ele pode nos influenciar diretamente a investir em pessoas nas suas áreas de influência para levarem para fora das portas da igreja ou dos muros da igreja a influência do reino de Deus. E aí as pessoas lá fora, vendo toda essa sabedoria em ação, elas virão aqui para dentro para ser igreja conosco. Então, o empreender para expandir, na verdade, trata-se de empreender através do propósito que cada um tem para expandir o reino. Exatamente. Você gostou? Então, siga esse homem, gente. PR Marcelo Carvalho no Instagram. Vai aparecer aqui todos os letterings aqui para que você acompanhe, para que você também veja o Verbo BH, as imagens da igreja. Esse homem tem influenciado Minas Gerais de uma forma impressionante, quiçá Brasil e o mundo. Tenho certeza que o mundo precisa de receber influências como essa. Se você curtiu também, deixa o teu like, que é de praxe, tá bom? Se inscreve no canal, segue esse homem, porque aqui, meu irmão, eu peguei no largo mais não. Pastor, muito obrigado. Obrigado eu, Moriá, pelo privilégio de estar junto. Você sempre me inspira também, viu? Eu quero que fique claro isso também. Peraí, meu irmão. Aí fazer o cara chorar, dormir, me trancar no quarto e ficar dormindo 5 dias, pô. Pastor, brigadão de verdade. Um abraço para todo o seu ministério, sua equipe aqui de auxiliares que nos trataram com tanto carinho. Eu tenho certeza que eu vou levar isso no meu coração pro resto da vida. Amém. Amém? Beijo para você e até a próxima. Tchau.